Fala pessoal, tranquilo? Pra quem tá chegando agora, meu nome é Thiago e este aqui é o podcast Crítica Marxista. Primeira coisa, justificando um pouco o intervalo mais longo entre os episódios, eu estou fazendo aqui algumas melhorias na estrutura de gravação. Então, primeiro, fiquei sem condições de gravar um episódio novo, e segundo, que agora ainda estou um pouco inseguro, então esse episódio aqui vai ser até meio experimental. E pra gente não correr o risco de prejudicar a série lá sobre as grandes corporações, que já tá caminhando pro final, hoje eu vou recuperar um conteúdo que ficou meio perdido lá no YouTube. Foi um conteúdo que o pessoal gostou bastante, que é o debate entre a chamada economia tradicional, chamada de economia vulgar entre nós marxistas, e a crítica da economia política. Quando abordei esse tema lá no YouTube, eu fiz uma contextualização histórica, localizando o surgimento das duas tradições. Falei um pouco sobre o ímpeto de cientificidade de cada uma delas, que é um elemento central nessa discussão, e obviamente que fiz o merchan da crítica da economia política. Mas hoje eu vou fazer algo um pouco diferente. Inspirado nessa discussão, eu fiz algumas questões para o ChatGPT, primeiro envolvendo a economia tradicional e depois envolvendo a crítica da economia política. Daí, olhando para as respostas que ele forneceu, a gente consegue ver de forma mais clara os pontos centrais que eu tinha apontado lá naquele vídeo no YouTube. Então a proposta de hoje vai ser essa, contextualizar melhor aquilo que eu tinha apresentado teoricamente lá, a partir de elementos que aparecem no discurso do ChatGPT. Mas mesmo que você não tenha visto ainda o vídeo lá no YouTube, eu mesmo não lembrava muito bem de ter gravado ele, não precisa parar aqui não e ir lá procurar ele. Pode escutar tranquilamente e aí depois, quando tiver tempo, dá uma corrida lá e procura o vídeo. Então vamos logo ao episódio de hoje. Eu comecei pedindo para que o chat citasse medidas populares entre economistas ortodoxos que deveriam ser implantadas para o bom funcionamento da economia. Vale enfatizar que o prompt que eu dei para ele é exatamente assim. Eu vou tentar ser bem literal, seja na forma como eu fiz a pergunta e seja na resposta que ele me deu, porque isso é fundamental para o experimento. Então vejam que eu não mencionei a palavra Estado, nem governo, nem algo do tipo. Mas enfim, o chat me deu 5 medidas como resposta, começando com abre aspas, política fiscal equilibrada. Reparem que mesmo eu não falando em Estado, ele inferiu que quem deve implantar as medidas é o Estado. A resposta mais longa que ele trouxe até nesse ponto é o seguinte: uma política fiscal equilibrada que busca manter as contas públicas sob controle. É vista como uma medida importante para evitar o endividamento excessivo do governo e garantir a estabilidade econômica. E aí eu retruquei para ele pedindo para que ele me explicasse por que o endividamento do governo seria uma questão tão importante assim. E aí ele me respondeu indicando que o endividamento excessivo do governo seria uma ameaça à estabilidade econômica, uma vez que geraria um aumento na carga tributária, uma elevação nas taxas de juros, um aumento da inflação e a famigerada crise fiscal. E ainda segundo o chat, esses elementos gerariam incertezas entre os investidores, reduziriam o poder de compra das famílias e das empresas, afetaria a credibilidade do país no mercado financeiro internacional, dificultando, portanto, a obtenção de financiamento para o governo e para o setor privado. Então, até aqui, em última instância, o problema seria as incertezas geradas e a redução do poder de compra. E essa redução seria consequência da pressão inflacionária e da elevação dos juros, o que encareceria o crédito. Coerentemente, dentro das 5 medidas que deveriam ser implantadas para o bom funcionamento da economia, o chat citou também o controle da inflação. E esse controle deveria ser feito, abre aspas, com a utilização de instrumentos como a taxa de juros para controlar a oferta de dinheiro. E esse controle deveria ser feito, abre aspas, com a utilização de instrumentos como a taxa de juros para controlar a oferta de dinheiro na economia. Repare então que até agora o foco está no dinheiro e nas incertezas. Não se falou em produção, produtividade, lucro, empresa, comércio. E aí a terceira medida que ele citou é o também famigerado livre mercado. Mas por que o livre mercado seria importante? Seria porque, abre aspas, economistas ortodoxos defendem a livre concorrência e a redução da intervenção do Estado na economia, permitindo que o mercado regule os preços e as trocas de bens e serviços. Ou seja, o foco deu uma leve escorregada do dinheiro para os preços.
Se tivesse uma coerência, ele logo ia começar a falar que o dinheiro tinha que acabar, porque até agora o vilão da história foi o dinheiro. Mas obviamente que ele não seguiu por aí, né? O quarto elemento que ele apresentou é a abertura comercial. E por que a abertura comercial? Porque, abre aspas, a redução das barreiras tarifárias e não tarifárias é vista como uma medida importante para ampliar as oportunidades de comércio internacional e estimular o crescimento econômico. Mas olha só que loucura. Até agora ele não falou em produção e agora ele apresentou a solução. A gente não precisa produzir nada, a gente só precisa cuidar do dinheiro, evitando inflação, e manter as tarifas baixas para que depois a gente possa comprar dos estrangeiros. Sabem aquela fábula que os liberais adoram, a da cigarra e a da formiga? Eu tô começando a perceber que eu sempre entendi errado. Na verdade, eles consideram a cigarra o verdadeiro agente modelo. Porque veja, a gente não precisa produzir nada. É cuidar do dinheiro para a gente poder importar. Bom, mas vocês podem estar pensando, calma, falta o quinto elemento. Aí vem o quinto elemento mesmo. O quinto elemento é privatizações. Abre aspas. A privatização de empresas estatais é uma medida defendida por economistas ortodoxos como forma de aumentar a eficiência do setor produtivo e reduzir a interferência do Estado na economia. Olha só a coerência do negócio. O Estado Formiga construiu a empresa. Daí agora ele tem que vender para cigarra, quer dizer, para o mercado. Então tá vendo como a gente sempre interpretou de forma errada essa fábula? Bom, mas falando sério agora, tirando essa bizarrice que é gerada quando o raciocínio é exposto dessa forma descuidada, o que realmente chama atenção é como o foco da discussão não é o campo da produção, é o Estado, o dinheiro, o mercado financeiro, e aí entra só esses jargões aí, privatizações, livre mercado, enfim. Bom, mas como eu comecei pedindo para que o chat citasse medidas populares entre economistas ortodoxos, a vez agora é dos economistas heterodoxos. Bom, mas como eu comecei pedindo para que o chat citasse medidas populares entre economistas ortodoxos, medidas que deveriam ser implantadas para o bom funcionamento da economia, a vez agora é dos economistas heterodoxos. E novamente ele apresentou 5 medidas, começando por políticas de distribuição de renda. Abrindo aspas, economistas heterodoxos defendem políticas públicas voltadas para a distribuição de renda, como programas de transferência de renda e aumento do salário mínimo. E essas medidas são vistas como formas de ampliar o poder de compra das famílias e estimular o consumo, gerando mais emprego e crescimento econômico. Reparem que a gente mudou o lado do disco, mas a música continua bem parecida, né? O foco continua no Estado, só que agora, ao invés de evitar a inflação, ele deve implantar políticas públicas. Mas ele deve fazer mais do que isso, na verdade, né? Isso porque a segunda medida apontada pelo chat é a regulação financeira. Abrindo aspas, a regulação financeira é vista como uma medida importante para evitar crises financeiras e garantir a estabilidade econômica. Economistas heterodoxos defendem a adoção de medidas como a separação entre bancos comerciais e de investimento, o aumento do controle sobre os fluxos financeiros especulativos e a implantação de medidas para limitar o endividamento excessivo. Eu não sei se vocês sabiam, mas pelo visto a economia é composta por 3 agentes. O Estado, o agente ativo da história, até agora só o Estado faz alguma coisa. As famílias, que são o agente passivo. E o setor financeiro, que é no máximo um agente desconfiado. Bom, mas vocês podem estar pensando aí, calma, ainda tem algumas medidas para ele citar. Mas sinto informar que a próxima medida é investimento público. Abre aspas. Aumentar o investimento público é uma medida defendida por economistas heterodoxos como forma de estimular o crescimento econômico. Mas tem uma surpresa aqui, porque o chat diz, essa medida pode ser implantada por meio da expansão do setor público, por exemplo, por meio da criação de novas empresas estatais ou por meio de parcerias público-privadas. Ou seja, pelo menos há um sinal de que há mais alguém atuando aí, não é só o Estado. E esse alguém pode fazer parceria com o Estado. Curiosamente, o quarto elemento é regulação ambiental. E quando eu digo que é curioso, é porque claramente essa preocupação ambiental parece bem mais desse lado heterodoxo do que do lado ortodoxo. Então o chat cita nesse momento. E finalmente, e quando eu digo finalmente não é porque a gente chegou na última medida não, mas finalmente aparece a palavra indústria. Do lado de política, mas está lá. A quinta medida é política industrial. Abrindo aspas,
Os economistas heterodoxos defendem políticas industriais voltadas para o desenvolvimento tecnológico e a inovação. Isso inclui medidas como o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento, o estímulo à formação de clusters e redes de empresas e a criação de fundos de investimento para startups e empresas inovadoras. Bom, mas o polo ativo continua sendo Estado, né? Enfim. Aí na sequência eu perguntei como os economistas ortodoxos têm visto a conjuntura econômica contemporânea. Mas agora, para a gente avançar mais rápido, eu vou abrir aspas, mas eu vou pular alguns trechinhos. Então o chat começou dizendo que algumas das preocupações apontadas por economistas ortodoxos incluem desaceleração do crescimento econômico global, endividamento excessivo dos países, aumento do protecionismo comercial. E quanto a isso, ele aponta que o aumento do protecionismo comercial em países como Estados Unidos e China pode gerar impactos negativos para a economia global, reduzindo o comércio internacional e aumentando a instabilidade econômica. O chat citou como preocupações também o envelhecimento da população, uma vez que, abre aspas, economistas ortodoxos consideram esse fenômeno como uma ameaça ao crescimento econômico e à sustentabilidade dos sistemas previdenciários. Obviamente que ele ia ter que falar em reforma da Previdência, né? E citou também desigualdade social. Ou seja, tem basicamente zero novidades em relação àquilo que a gente já estava comentando antes. Estado, Estado, Estado. A novidade foi essa história da Previdência aí, que nada mais é do que uma preocupação com as contas públicas. Já quando fiz a mesma pergunta, mas agora com relação aos economistas heterodoxos, o chat começou indicando que eles também estão preocupados com desigualdade social e falou novamente na crise ambiental. Mas aí depois vieram algumas novidades. Entre elas, abre aspas, concentração do poder econômico. Os economistas heterodoxos também apontam para a concentração do poder econômico nas mãos de poucas empresas e indivíduos, o que pode gerar distorção no mercado e prejudicar a competição. Aí é que eu vou ter que fazer um merchan da nossa série sobre as grandes corporações para ajudar a gente a entender isso em mais detalhes. Já no tópico seguinte, abre aspas para o chat. Os economistas heterodoxos enfatizam a importância de políticas públicas que promovam o desenvolvimento humano e social, com maior ênfase na educação, saúde e bem-estar. E finalmente apareceu mais um dos termos famigerados, né? Agora, financiarização. Nesse tópico, o chat apontou que a crescente financiarização da economia é uma preocupação para os economistas heterodoxos, que argumentam que a especulação financeira pode gerar crises e instabilidade econômica. Tá, apesar de ele ter sido um pouco lacônico, depois ele acrescenta que, diante dessas preocupações, os economistas heterodoxos defendem medidas como a taxação de grandes fortunas, a regulamentação do mercado financeiro, a promoção de políticas sociais mais inclusivas e a adoção de modelos econômicos mais sustentáveis e voltadas para o desenvolvimento humano. E ele ainda acrescenta que essas propostas são frequentemente criticadas pelos economistas ortodoxos, que argumentam que essas medidas podem gerar distorções no mercado e prejudicar o crescimento econômico. Só um ponto curioso, que tem alguns elementos que ele trouxe que muitos considerariam estranho à economia tradicional. Então essa preocupação com o poder econômico, essa preocupação com a financiarização, eles estão na economia tradicional. Então tem muita coisa que o pessoal dá alcunha de ser comunista, de ser marxista, e não é nada disso. Enfim, se a gente seguir aí, vamos descobrir que muita gente que se chama de marxista é keynesiano, né? Mas vamos deixar pra gente discutir mais isso no próximo episódio, que é quando eu vou falar das questões que eu fiz para ele sobre a crítica da economia política. Então, apesar de ao longo do episódio eu ter dedicado alguns minutos para apontar falhas, né, no discurso do chat, o que realmente é relevante no episódio de hoje são os elementos que ele trouxe e que ele deixou de trazer para marcar o campo da economia tradicional. Porque quem lembra do vídeo lá no YouTube, são pontos que eu chamei a atenção lá sobre os limites da economia tradicional. A gente viu aqui que o foco quase sempre está ou no Estado ou na relação das instituições financeiras com o Estado. Até quando ele mencionou política industrial, ele fazia referência ao Estado. Então no próximo episódio, mesmo com algumas dificuldades para calibrar o chat, porque ele também vai fazer alguma confusão entre o que é marxista e o que é keynesiano, o que é crítica da economia política e o que é uma visão heterodoxa da economia tradicional, a gente vai conseguir avançar mais nesses limites da economia tradicional em relação à crítica da economia política.
Bom, mas se tudo der certo, antes de eu gravar a segunda parte desse episódio, eu vou gravar o 5º episódio da série sobre as grandes corporações. Mas vou deixar aqui a caixinha aberta embaixo. Se tá assistindo isso aqui no YouTube, pode deixar comentários aí. Bom, então é isso. Um abraço e até a próxima.